Olá, tudo bom? Vamos lá para a nossa aula de geografia. A gente falou um pouquinho sobre o mundo do trabalho na aula passada, né? Como que as profissões conseguem influenciar aí na nossa paisagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho infantil. Então a prof vai fazer a leitura do texto e vai explicando para vocês aqui na página 7, tá? Como a gente está falando em trabalho, nós não poderíamos deixar de falar sobre essa questão do trabalho infantil também, tá? Então, aqui nosso texto começa dizendo assim: muitas crianças trabalham para ajudar os pais nas despesas da casa. Assim, muitas vezes elas deixam de estudar e também de viver como crianças. O direito de criança a estudar é garantido por lei, portanto, o trabalho infantil é legal. Leia o artigo 7º da Constituição Federal, a lei maior do país, a qual proíbe o trabalho para menores de 16 anos. Então, o trabalho, a Constituição é um documento onde diz, né, onde tem as regras de como que as pessoas vão viver dentro do nosso país. E lá tem um artigo que fala sobre o quanto que é proibido, sobre a proibição do trabalho infantil. É o artigo 7º que diz: determina a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Então, a única exceção é dada aos aprendizes que podem trabalhar a partir dos 14 anos. Além do trabalho infantil, o trabalho escravo e insalubre também são grandes problemas sociais. Então, aqui está dizendo que nenhuma criança, nem adolescente com menos de 14 anos pode trabalhar de forma alguma, tá? O trabalho escravo teve origem há séculos em diversos lugares, principalmente entre o Brasil e a África. Ser escravo é estar sujeito a condições degradantes de trabalho e de vida. Degradante quer dizer condições ruins, né, que fazem mal. Infelizmente, em alguns lugares até hoje existe o trabalho escravo que causa sofrimento e muitas pessoas as quais vivem de maneira totalmente desumana. O trabalho insalubre é aquele no qual o trabalhador fica exposto a agentes nocivos à saúde, agentes que fazem mal. Por exemplo, em certas condições, o que torna prejudicial à vida humana. Por exemplo, exposição a determinados agentes químicos, produtos químicos fortes, né, que podem matar, ou causar queimaduras, causar intoxicação, né, ou biológicos. Contato com esgotos, exposição a ruídos, barulhos muito altos, ao calor, frio acima de certo nível de tolerância definido por normas. O único trabalho que é permitido é o trabalho dos aprendizes, porque eles são contratados por uma instituição, eles vão para a instituição, lá eles vão aprender, vão ter aulas, e aí essa instituição vai estar acompanhando o trabalho dos aprendizes nas escolas, nas empresas. E ao mesmo tempo eles precisam estar frequentando a escola também, eles não podem largar a escola. Então, nesse sentido, se garante que mesmo o adolescente trabalhando, ele vai permanecer na escola, ele não vai sair da escola, tá? Isso que é importante, que a criança, o adolescente, ele não pode ficar sem ir para a escola. Então, com 14 anos, ele pode ser menor aprendiz, mas precisa continuar frequentando a escola. Agora, nós temos algumas perguntinhas. Discuta com seus colegas e com a professora as seguintes questões a seguir, e depois escreva as respostas. Você conhece alguma criança que não estuda? Então, vocês vão marcar aqui. Depois, tem outra pergunta aqui na página 8. Você sabe por que isso acontece? As crianças não estudarem, estarem fora da escola? Por que será que tem algumas crianças que não vão para a escola? Conversem aí com a família de vocês. Por que o trabalho pode ser prejudicial durante a infância? Por que aquelas crianças que deixam de estudar, que deixam de brincar, né, e vão trabalhar, será que isso prejudica elas? Será que o fato de delas estarem só trabalhando e não fazendo as coisas que seriam para a idade delas, como ir para a escola e brincar, é prejudicial? Então vocês vão responder aqui. Na sua opinião, o que poderia ser feito na sua comunidade para que o trabalho infantil fosse extinto? Então aqui na nossa cidade, para que não houvesse trabalho infantil, será que tem aqui? E se tivesse, o que poderia ser feito para que não tivesse mais? Número 9, observe as imagens e responda ao item A. Então, aqui tem várias imagens de crianças trabalhando, né? São várias imagens de crianças trabalhando. Então, vocês vão responder a perguntinha aqui do lado de cá. O que há em comum entre essas imagens? Que a prof já acabou quase dando a resposta aí. Número 10, encontre no diagrama a seguir as palavras que completam essas frases. Então, vocês vão procurar aqui, vocês vão ler a frase e vão procurar aqui no caça-palavras as palavrinhas para completar essas frases aqui. Depois, vocês vão copiar as palavras daqui, aqui nesses espaços,
Ah, e vão fazer a leitura dessas frases. Podem pintar coloridinhas palavras aqui no caça-palavras, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é para nós realmente repensarmos sobre essa questão dos direitos das crianças. Como a gente está na Semana da Criança, a professora bacana a gente discutir sobre isso. Quais são os direitos das crianças? O que as crianças têm de direito? Nós vamos pensar sobre isso e na próxima aula de geografia a gente vai retornar falando sobre essa questão, sobre os direitos das crianças. Quais são esses direitos? Né? A gente vai retomar falando sobre isso. Vamos falar mais um pouquinho. A prof vai levar para a próxima aula os direitos das crianças para a gente retornar e debater sobre esse assunto. Se vocês quiserem dar uma pesquisada em casa também podem pesquisar com a mamãe aí, com a família, quais são os direitos da criança para a gente estar conversando na próxima aula, tá bom? Um beijo para todos e a prof espera que vocês tenham uma semana, um dia abençoado e o resto da semana também. Qualquer dúvida a prof tá aqui.